Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 4 de abril de 2023 e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler, mais uma aula dostoiévskiana. Esse é o tipo de aula que eu gosto muito de ministrar, porque é possível voar panoramicamente por sobre os momentos ideológicos fundamentais da obra, do pensamento do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, né? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre por que, né, Dostoiévski passa de socialista cristão em fins da década de 1840 para, no fim da sua vida, um defensor do regime czarista. O que aconteceu ideologicamente com Dostoiévski? Virou um reacionário? Migrou da esquerda, da extrema esquerda para a extrema direita, migrou da revolução para a reação. Como entender isso? O tema da aula de hoje, gente, demandaria um curso de um ano. A gente percorreria as obras literárias e os textos de intervenção ideológico jornalística do Dostoiévski, por exemplo, no Diário de um Escritor, para a gente entender as metamorfoses do pensamento do autor. Hoje eu vou mapear alguns momentos fundamentais aqui com vocês e já quero chamar atenção para o seguinte: eu já ministrei, salvo engano, são mais de 15 cursos sobre Dostoiévski, sobre 9 cursos sobre suas principais obras, inclusive um curso está acontecendo agora na Universidade Virtual do Vassoler, que é um curso sobre a novela Noites Brancas, do Dostoiévski, e já ministrei outros 6 cursos de diálogos entre Dostoiévski e grandes autores. Então, quem tiver interesse em se inscrever nos cursos dostoiévskianos da Universidade Virtual do Vassoler, deixa uma mensagem aqui embaixo desse vídeo que eu posso dar o mapa aí da mina de ouro, de prata, para vocês assistirem a esses cursos, tá bom? Bom, antes de mais nada, antes de nós começarmos a falar aqui sobre esse tema, eu quero pedir a todas e a todos que, por favor, deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Peço, inclusive, para o pessoal da TV 247 que venha até o meu canal do YouTube e se inscreva. Flávio Ricardo Vassoler é o meu canal. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal e toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Tem uma tecla aqui embaixo desse vídeo chamada Seja Membro. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu para mandar uma contribuição financeira. O pessoal está aqui no chat do YouTube, eu peço para o pessoal que está no Facebook, no Instagram, virem aqui para o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Vocês podem mandar um super sticker, que é uma saudação paga, quem está aqui no chat do YouTube, e um super chat, que é uma pergunta paga. Eu vou dar uma saudação especial para todas e todos vocês que ajudam na crescente profissionalização do canal. A gente está muito perto de chegar a 80 mil seguidores e seguidoras neste canal, que tem pouco mais de 2 anos e meio de existência. Tá jovenzinho aí do canal, temos muito, se Deus quiser, para nós crescermos aí. Então vamos lá, pessoal. Como entender as viradas ideológicas da vida e da obra de Dostoiévski? No final da década de 1840, Dostoiévski fazia parte de um círculo revolucionário, um círculo de esquerda, chamado Círculo de Petrashevski. Esse era o sobrenome do anfitrião ali, na casa de quem os partícipes do Círculo de Petrashevski se reuniam. Eles propugnavam pelo fim da servidão, esse era o tema fundamental. Dostoiévski era radicalmente contrário
à servidão da gleba, se essa instituição completamente draconiana e odienta, né, filha do feudalismo ali na Rússia, e havia os membros mais radicais que também propugnavam pelo estabelecimento de uma república socialista na Rússia. Os membros do círculo de Petrashevsk, entre os quais Dostoiévski, foram presos em 1849, ficaram ali na prisão da fortaleza de Pedro e Paulo, à beira do rio Nieva, em São Petersburgo. No dia 22 de dezembro de 1849, quase foram fuzilados, porque foram condenados à pena de morte, ao fuzilamento. Aos 49 do segundo tempo, o czar comutou a pena de morte dos membros do círculo de Petrashevsk e a reverteu em longos anos de trabalhos forçados. Dostoiévski passaria toda a década de 1850 na Sibéria. 4 anos no presídio, 6 anos servindo ao exército em posições subalternas ali no exército, e só no começo da década de 1860 voltaria aos círculos literários e intelectuais de São Petersburgo, né? Então, como entender que alguém que chegou a fazer parte, chegou a ser condenado à morte pelo czar, eventualmente, ao fim da vida, tenha defendido tal aspecto, tal regime? Tem várias interpretações, tem a interpretação do ensaio do Freud, Dostoiévski, o parricídio. Eu já, inclusive, fiz uma resenha sobre esse ensaio do Freud a respeito da Dostoiévski. Vocês podem encontrar aqui na playlist Resenhas de Livros com Vassoler, tá bom? Eu aqui, hoje, vou menos para esse caminho freudiano e vou mais para o entendimento das metamorfoses ideológicas e das bases pelas quais Dostoiévski concebia a utopia e a Rússia. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante dizer que Dostoiévski via o mundo de forma histórica e espiritual. Para um materialista stricto sensu, isso é algo estranho. Mas eu estou aqui ministrando uma aula sobre como Dostoiévski pensava. Então, antes de nós, digamos, concordarmos com Dostoiévski ou dele discordarmos, né? Primeiramente, vamos entender como ele viu o mundo. Isso é muito importante. Para Dostoiévski, muito influenciado pelo idealismo filosófico alemão e pelo socialismo utópico francês, construir uma nova sociedade com fraternidade, com igualdade social, pressupunha as bases éticas do cristianismo, sobretudo do cristianismo tido como original, primevo, do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que para Dostoiévski é um dos textos, um dos discursos mais libertários da história da humanidade. O amor recíproco, a fraternidade, a doação para o outro, a superação do egoísmo. Então, Dostoiévski via uma correlação ética muito forte entre as premissas do cristianismo e as premissas do socialismo. E era muito simpático essa ideia de um socialismo cristão. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: para Dostoiévski, vamos entender isso aqui. Para Dostoiévski, quanto mais a inteligência de esquerda, a inteligência revolucionária, da qual, como nós vimos, ele próprio fez parte, se distanciava das premissas éticas transcendentais, eternas, da espiritualidade de Deus, mais o niilismo se estabelecia e mais o relativismo ético solapava pela base ideais que retoricamente ou teoricamente poderiam ser nobres, emancipatórios, mas que não refreariam as piores tendências constitutivas da condição humana. Vamos entender como ele pensava isso? Vamos lá. Vejam só, Dostoiévski entendia, e isso constitui a parte mais fulcral da reflexão espiritual e política das suas personagens, como do Starets Zósima, do próprio Ivan Karamazov, duas personagens do romance Os Irmãos Karamazov, do Príncipe Myshkin, do romance O Idiota, do Raskolnikov, de O Crime e Castigo. Dostoiévski entendia que o questionamento radical em relação à existência de Deus trazia uma série de problemas, trazia uma série de questões, enfrentamentos
para a modernidade. Durante 2000 anos, o judaico-cristianismo que pairou como, digamos, um espectro para o estabelecimento da eticidade das relações humanas, procurou refrear a sanha egoísta, a sanha da vontade de si, a sanha de violência, de afirmação do eu, com base no ensinamento de reciprocidade, de alteridade, de oferecimento da outra face. E esse princípio basilar fundamental, esse princípio que pairava por sobre a minha vontade, a vontade de todas e todos vocês, de todos e cada um de vocês, de todas e cada uma de vocês, era esse freio transcendental, essa entidade maior e absoluta que Dostoiévski entrevia como Deus. Então, além de uma dimensão da amorosidade, do arrependimento, Deus seria a salvaguarda, a base dos valores morais. Cada ação realizada nessa vida teria ecos na eternidade, e nessa medida, nem tudo seria permitido. Vamos entender como é que Dostoiévski pensa a ética no sentido da eternidade da alma e da figura transcendental e eterna de Deus. Para Dostoiévski, isso vai dar lá no aforismo do Ivan Karamazov, atribuído ao Ivan Karamazov no romance Os Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Tá? Essa é uma base fundamental. Por quê? Vamos entender, né? Ministrando muitas aulas sobre isso, estudando isso há muito tempo, a gente começa a pegar um traquejo tal que fica fácil chegar até os componentes mais basilares do pensamento dostoiévskiano. Existe um trecho no livro Céu e Inferno, do Allan Kardec, que sintetiza essa questão para o Dostoiévski. Né? Toda essa discussão do niilismo, da inexistência de Deus, da finitude da vida, para Dostoiévski. Diz o Kardec lá no Céu e Inferno, um dos seus livros fundamentais, o seguinte: se só existe esta vida, se nada mais existe para além da morte, todas as ações têm o seu silenciamento aqui nesse mundo. Se alguém não for hábil o suficiente para não fazer uma ação criminosa, de qualquer monta, do mais leve crime até o mais pesado, a justiça pode lhe cair em cima, mas nós sabemos, por exemplo, com exemplos do Brasil, com exemplos das sociedades mundo afora, que os poderosos efetivos das sociedades estão para além do bem e do mal. Podem fazer o que quiser, não vão ter cadeia. Vocês podem ter certeza disso. Se pegam chilindró, gente, 2 punhados de dia já estão fora, né? Agora, para o comum das pessoas, para mim, por exemplo, uma pessoa comum, vixe Maria, Nossa Senhora da Aparecida. Então, Kardec diz o seguinte, ecoando Dostoiévski, se a pessoa não é hábil o suficiente para maximizar o seu hedonismo, a sua satisfação pessoal, o seu prazer nihilista, ela pode utilizar os valores consuetudinários, decantados, tradicionais, para falar, olha, eu não posso fazer isso porque é errado. Se a pessoa questionar isso e perguntar errado com base em que ou no quem, ou em quem ou no que, ela pode desconstruir esse aspecto e chegar ao ponto de falar, tudo é permitido. E a gente percebe, na nossa época, uma situação em que a instrumentalização das pessoas, o hedonismo, vai mostrando que, não necessariamente em graus de solapamento, de morte, apesar de que as guerras estão aí para mostrar isso aí, o negligenciamento em relação ao outro vai dando a tônica para essa vida. A falta de amor, a frialdade. Então, a finitude, para o Allan Kardec, levava radicalmente ao egoísmo. E esse era um pensamento dostoiévskiano por excelência. Não haveria nenhuma instância para fazer com que o ser pensasse no outro, se arrependesse, porque, afinal de contas, nós, todas e todos nós, sabemos que nós estamos vivos aqui e agora. Sobre amanhã, a gente só tem probabilidade, não tem certeza. E se alguém se refrear em relação ao desejo, por que o fazer com base na finitude? Daí a dimensão do tudo é permitido. E daí, por exemplo, um questionamento de Rodion Romanovich Raskolnikov no Crime e Castigo,
de perceber que se Deus está morto, se Deus está sendo emparedado, ou se sua existência está sendo negligenciada, ou se Deus está sendo exilado da história, isso significa que o não matarás também o está. E Raskolnikov quer fazer um teste para saber se pode se alçar à condição nihilista e amoral de um Napoleão, que manda carne humana para o abatedouro sem quaisquer pechas morais. Raskolnikov vai pegar um machado e vai testar a dimensão de matar ou não matarás. Essa é a história. Esse é o experimento nihilista de crime e castigo, levando às últimas consequências a morte de Deus. Aí vocês me perguntariam, mas Vassoler, tudo bem. O que é que isso tem a ver com o socialismo? Tudo para Dostoiévski. Para Dostoiévski, vamos entender aqui como ele pensava. Para Dostoiévski, socialismo não é apenas uma questão de qual regime de propriedade vai haver. Se propriedade estatal, privada, se propriedade híbrida, público-privada, se propriedade comunitária. Dostoiévski está pensando da seguinte maneira: quais são as forças éticas, quais são os valores ético-morais que embasam as relações entre as pessoas? Veja, quando ele faz essas discussões, histórico-materialistas contumazes vão achar que isso é idealismo, vão achar que isso sai do âmbito do jogo da luta de classes. Dostoiévski está pensando no que propicia a luta de classes, não propriamente tomando por dada, como algo dado a luta de classes. Ele quer entender por que as pessoas se organizam hierarquicamente. Por que as pessoas não são solidárias umas com as outras? Então, a tradição de esquerda, fundada modernamente no campo do russonianismo, vai dizer que a socialização, a educação deformada vai levar à dimensão da servidão voluntária, do egoísmo, vai levar à dimensão do exclusivismo, da disputa, e que uma educação emancipatória poderia levar as pessoas à solidariedade. Em parte, Dostoiévski concordaria com isso, mas ele não era ingênuo e antecipou descobertas da psicologia social e da psicanálise nesse sentido, para achar que o ser humano transgeracionalmente configurado, e Dostoiévski pensava em termos de ontologia da condição humana, iria denegar seus impulsos, iria denegar sua dimensão de destruição. São muito recorrentes as falas dostoiévskianas, e aqui eu tenho em mente as várias colocações filosófico-históricas do Homem do Subsolo, dizendo que o ser humano gosta, sim, de abrir estradas, de construir, mas na mesma medida em que o ser humano gosta de abrir estradas, ele gosta de destruí-las. Eu não preciso nem dizer o que está acontecendo aqui no leste da Europa, né? Eu estou falando de Portugal, o que está acontecendo na Ucrânia. Eu não preciso falar sobre o que restou do Iraque, do Afeganistão, da Síria, países destroçados. Eu não preciso falar, por exemplo, o que forças policiais, exorbitando a sua atuação constitucional, fazem, por exemplo, nas comunidades mais pobres do Brasil, uma verdadeira tragédia, né? Então, quando Dostoiévski pensa em socialismo, ele está pensando numa base ética para fazer com que a sociedade seja organizada de acordo com o Sermão da Montanha e dos Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, capítulo 4, versículo 32 dos Atos dos Apóstolos, e no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, nós temos uma dimensão de que, na comunidade de Cafarnaum, as pessoas entregavam seus bens aos apóstolos, que os dividiam, não com base numa igualdade estrita, porque uma pessoa que está doente precisa comer mais do que uma pessoa que não está. E assim por diante. Uma pessoa mais velha precisa mais de proteção, porque está mais frágil na sua saúde, do que uma pessoa mais jovem. Então a sociedade, ela pressupõe equidade, não só igualdade. Essa é a base do socialismo para Dostoiévski, né? Pode-se chamá-lo de idílico, mas deixa eu perguntar vamos fazer algumas perguntas dostoiévskianas? Geralmente, histórico-materialistas vão fazer argumentações no sentido de que o acossamento a que os países do socialismo real, que Dostoiévski não viu acontecer, ele escreveu isso no século XIX, antes das experiências do socialismo real que naufragaram no século XX. E várias das discussões dostoiévskianas são muito interessantes para a gente pensar sobre como se organizavam as sociedades do socialismo real. Para a gente falar, será que ele tinha razão? Vejam vocês aqui.
Dostoiévski não concordaria com o fato de que apenas o acossamento do capitalismo em relação a esses países deformava essas sociedades. É bem verdade que sim, essas sociedades eram deformadas, acossadas, pilhadas, não tinham paz, sociedades eram colocadas em estado de alerta e vigília, de guerra a cada momento. Mas aí eu lhes pergunto, será que a humanidade como um todo, num grupo, não consegue chegar a decisões? Será que, de fato, onde todo mundo manda, ninguém obedece? Lá no romance O Idiota, né, na festa de aniversário do príncipe Myshkin, o Lebedev faz a seguinte discussão: será que quando forem dividir as riquezas da sociedade, aqueles que vão fazer a divisão, ou seja, aqueles que diziam haver na União Soviética, por exemplo, uma ditadura do proletariado, e inclusive eram antigos membros da classe trabalhadora, mas vamos dizer assim, aburguesaram na burocracia, se transformaram numa casta, será que não passaram a resguardar para si mais bens, mais distinções e mais poder do que o grosso da população? Será que na sociedade da igualdade retórica não havia desníveis e desigualdades? Aí, o que se vai falar, muitas vezes, olha, mas essa é uma sociedade socialista com desigualdade, não é a sociedade comunista, que nós não sabemos quando virá e como será. Então, é uma etapa. É curioso, né? Porque o cristianismo, que o materialismo histórico denega, aposta na reconciliação com a eternidade. E esse postergamento do Éden, que deve ser trazido pelo socialismo real do céu para a terra, ele faz com que as contradições da condição humana sejam aceitas com base numa luta de classes que não acontece mais internamente, mas sim internacionalmente, mas, de fato, por exemplo, o título de herói da União Soviética fazia com que algumas figuras tivessem acesso a mercados, a benesses, a que o cidadão e a cidadã comuns não tinham. Então, havia distinções, e essas distinções provocavam piadas, pilhérias, sentimento de ressentimento, em relação às pessoas que viam um socialismo, na prática, muito distinto em relação ao socialismo de manual, de teoria, de propugnação ética. Lá no romance Os Demônios, né, uma discussão do Chatov traz à tona uma personagem ali, que vai ter um destino trágico, inclusive, traz à tona uma discussão de que, na verdade, o socialismo criaria uma sociedade de padronização da massa e distinção para aqueles que se manteriam no poder em nome de uma revolução que depois trairiam, se cristalizando no poder. Quando a gente olha para as polícias políticas, KGB na União Soviética, NKVD stalinista, Stasi na Alemanha Oriental, Securitate na Romênia e assim por diante, eram verdadeiras castas, estados dentro do Estado, e seus representantes tinham um poder que exorbitava qualquer dimensão do cidadão e da cidadã comuns. Dostoiévski está falando sobre isso. Ele não acreditava que, diante da inoperância da educação pura e simples e de um tempo de finitude para mudar o coração humano, e se essa mudança se processasse, ela demoraria muito e pressuporia valores que, em face da finitude, iam gerar novos grupos de poder, poderia haver uma sociedade de distanciamento entre a teoria e a prática. A propaganda, por exemplo, do realismo socialista, os cartazes, os slogans, e a vida real, gente, que denegava isso com seus mercados clandestinos, com o desvio de produtos de fábrica, fazendo com que pessoas que tivessem determinados cargos dentro do Estado e das políticas tivessem benefícios em relação às pessoas comuns. Dostoiévski está falando sobre isso. Então, a sua desconfiança profunda em relação ao materialismo ateu, aquilo que ele via como o niilismo socialista, no sentido da finitude, era essa. Era uma desconfiança de que não havia, para Dostoiévski, vejam, um Dostoiévski do início da década de 60, um Dostoiévski dos grandes romances Crime e Castigo, o romance O Idiota, ali da década de fins da década de 1860, início da década de 1870 com Os Demônios, depois nos Irmãos Karamazov. Esse Dostoiévski era profundamente crítico, não da proposta de igualdade, não da proposta de equidade teórica, ética do socialismo, que ele via entrelaçada com as bases do cristianismo.
Ele não via essas propostas como sendo exequíveis na ordem da finitude, na ordem do poder mundano, na ordem da pura imanência, porque ele não via a possibilidade de superação do egoísmo, superação das tendências destrutivas, exclusivistas e hedonistas do ser humano sem Deus, sem eternidade. Esse é o pensamento inicial, transcendental, político transcendental de Dostoiévski. Esse é um Dostoiévski que eu chamaria de espiritualista de esquerda. Só que como ele vê a inteligência de esquerda rompendo com quaisquer noções de espiritualidade, aí ele vai começar a fazer oposição. A gente vai entender isso já. Antes de eu passar para o Dostoiévski, que vai cada vez mais se distanciando dos grupos de esquerda na Rússia e vai chegar ao ponto, ao fim da vida, de apoiar o czarismo, a gente vai entender por quê. Eu quero dizer para vocês o seguinte: para Dostoiévski, o ápice da espiritualidade está no capítulo 5, A Lenda do Grande Inquisidor, do livro 5, Pró e Contra, de Os Irmãos Karamazov. E é algo que eu chamaria de princípio de autodeterminação, com base na alteridade, no amor e na reciprocidade, de uma consciência que é ao mesmo tempo cristã e kantiana. Eu vou explicar isso para vocês. Para Dostoiévski, o que Jesus Cristo traz não é a figura de um Deus paternalista em face do qual nós devemos nos prostrar. Inclusive, lá na Lenda do Grande Inquisidor, nesse poema em prosa que o Ivan Karamazov escreve, né, a personagem traz à tona e conta para o seu irmão Alyosha, Cristo não quis descer da cruz para processar o milagre da superação da natureza pela espiritualidade, porque não queria condicionar o ser humano a uma infância, a uma dimensão de entender que Deus, o milagre, a autoridade é que vão embasar a espiritualidade das pessoas e suas escolhas éticas. Que as pessoas não é que vão escolher o que fazer com base na consciência de Deus dentro delas. Vão ter medo da ação, vão ter medo da punição. Essa é uma característica para Dostoiévski infantilizada. É uma característica de uma espiritualidade mecânica, de uma espiritualidade coercitiva. O ápice da espiritualidade em Dostoiévski é a escolha ética calcada na liberdade. E nesse sentido, Dostoiévski leu bastante Immanuel Kant, concordaria com o filósofo alemão, mas colocaria esse aspecto da eternidade para que as curas éticas pudessem se processar. Eu vou dizer para vocês, para o Kant, que intrinsecamente era um protestante, acreditava em Deus, apesar de tentar laicizar e racionalizar todos os seus aspectos filosóficos, a liberdade não é a vazão do impulso, que seria, por exemplo, para as vontades tresloucadas do Nietzsche, na obra do Nietzsche. A liberdade seria não realizar uma ação com base na infração do imperativo categórico ético. Quando você escolhe não seguir o impulso egoísta, você é livre. Senão, você está coagido pelo seu impulso. Você, na verdade, mais se aproxima da figura de um animal irracional do que de um ser humano com volitividade e decisão ética. Para Dostoiévski, isso é verdadeiro, mas não apenas pelo imperativo categórico ético do Kant, segundo o qual nós devemos agir com base no outro. Se o que eu faço pudesse ser feito por qualquer um ou uma de vocês, isso é válido, isso é universalmente válido. Se não, eu estou autorizando a outra pessoa a ser egoísta como eu estou agindo. Para Dostoiévski, essa racionalidade não é capaz, sem Deus, sem a eternidade, de superar o egoísmo. Então, Dostoiévski é um kantiano com Deus, nesse sentido. Por quê? Porque ele vai dizer que o ápice dessa eticidade eterna é quando o ser humano consegue superar o seu próprio egoísmo, entende que é um ser social, que vive em sociedade, que está hermanado aos demais, entende os seus limites, entende a correlação e passa a se pautar pela superação de si, pelo afeto e pela eternidade. E isso é uma escolha consciente. Isso vai levar o Dostoiévski, que eu chamaria até ao anarquismo espiritual, que é o ápice da dimensão de saber que a minha ação ela não pode esbarrar, ela não pode infringir o coração do outro, o domínio do outro.
Isso que certamente pode parecer utópico, completamente irrealizável para todas e todos, para muitas e muitos de vocês, está esboçado num texto pouco lido de Dostoiévski, mas que é muito importante além do Grande Inquisidor. A gente pode encontrar esboços dessa ideia do Grande Inquisidor, dessa ideia de liberdade, de Cristo trazendo a escolha ética como vejam, as pessoas invocam Jesus Cristo como uma entidade inalcançável. Isso para Dostoiévski, lá no Grande Inquisidor, não é o ápice da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é internalizar o ensinamento de Cristo. Ei, gente, para além de Dostoiévski, pegando alguém que pensou de forma muito mais ecumênica a espiritualidade do que o Dostoiévski, por exemplo, o nosso João Guimarães Rosa, se Cristo falou, se Maomé falou, se Moisés falou, se o Buda falou, se o Krishna falou, o que vale é o mínimo múltiplo comum, o denominador comum desses ensinamentos, que é a dimensão da regra de ouro, do faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, do respeito ao outro, do respeito ao próximo e da escolha, da liberdade de escolha e de entendimento dessas relações. Então, ao invés de pensar num Deus inatingível, inalcançável, em face de quem o ser humano se ajoelha, coisa que é totalmente recorrente até os dias de hoje, seria a internalização desse princípio ético de elevação, de consciência. Esse é o ápice da espiritualidade em Dostoiévski, que está esboçada no ensaio chamado Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Se vocês forem lá, Dostoiévski esboça, naquele ensaio, o que era seu princípio de utopia. Vejam, as pessoas têm como com a sua condição, um sentido de se autodeterminarem, de quererem fazer as coisas como querem, segundo suas vontades. Isso gera, gente, os grandes e cotidianos problemas da convivência dos seres humanos entre si. Uma pessoa quer pizza de calabresa, outra pessoa quer marguerita, para dizer as coisas mais basilares, para não falar de briga por herança, para não falar de briga em relacionamento, em amizade societária e assim por diante, com essas grandes tragédias, sem levar às últimas consequências dessa dimensão do homicídio e da guerra, essas tragédias recorrentes na condição humana. Para Dostoiévski, esse ser que se iluminasse no sentido de perceber a sua consciência de escolha, a sua bondade, ele doaria para a sociedade muito da sua individualidade para construir uma sociedade nova. Olha que algumas pessoas na sociedade do socialismo real, seja por um sentido espiritual, ou seja por uma fé no histórico materialismo, gente, trabalhavam muito mais do que os demais, abriam mão de regalias, não queriam comer mais do que o comum das pessoas. Por exemplo, Che Guevara, no começo da Revolução Cubana, fazia trabalho gratuito. Isso era regra. Quando a Revolução, quando o carnaval da Revolução vai passando, a gente chega à quarta-feira de cinzas do cotidiano e da condição humana. As pessoas estão acostumadas, ou mesmo querem viver segundo princípios de igualdade e equidade, ou querem olhar para o lado e se sentir mais fortes, mais portentosas. É bem verdade que a camaradagem pode ser ensinada. É bem verdade que pessoas do socialismo real relatavam muito menos individualismo e naquela pobreza mais digna, em que as pessoas tinham o básico, mas não participavam das grandes decisões políticas, dada a clivagem de poder sobre a qual já falei, não havia esses sentidos tão encarniçadamente individualistas e deletérios do neoliberalismo. Ainda assim, gente, havia disputas, traições, mentiras e assim por diante. Então, Dostoiévski reflete sobre esses aspectos e vai entendendo que do começo da década de 1860, quando ele pensava nessa utopia, em que haveria um ser abnegado, que entregaria a sua individualidade para a sociedade em prol da construção de um novo mundo. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer isso. E aqueles que estão na base, na cúpula do poder, o fizeram com as várias benesses correlacionadas, vivendo ali numa situação de sátrapas para muito além, de mandatários para muito além do comum dos cidadãos e cidadãs. Então, por que Dostoiévski, com o passar do tempo, se angustiou cada vez mais com a dimensão do individualismo capitalista? Vejam, para Dostoiévski, socialismo e capitalismo não eram eticamente distintos. Ambos eram ateus, ambos eram hedonistas,
Ambos apostavam na história e na matéria aqui e agora. Ele não via capitalismo e socialismo, eu repito, como forças antagônicas, apenas porque, numa dicotomia rasa da Guerra Fria, um lado tem o mercado, a administração da propriedade segundo o regime ali privado, ou hegemonicamente privado, e o outro tem a propriedade de Estado, a propriedade estatal, partidária e assim por diante. Para Dostoiévski, as forças materialistas eram basilares para ambos. E ambos iam apostar nesse hedonismo. Então, prestem atenção nessa virada. Um Dostoiévski mais datado, porque tudo isso que eu falei faz com que Dostoiévski não esteja só afeito à sua época. Essas características colocam Dostoiévski como um pensador junto com grandes espiritualistas aí da humanidade. Agora, isso que eu passo a falar a partir de agora coloca Dostoiévski numa chave bastante xenófoba, chauvinista, ultranacionalista do século XIX, que vai desembocar, gente, na extrema-direita do século XX. A minha orientadora, co-orientadora do doutorado e supervisora do pós-doutorado, a professora Susan McReynolds, da Northwestern University, um abraço para ela, inclusive estuda Dostoiévski como um precursor da inteligência fascista na Europa. Em que medida? Vamos entender isso. Vocês já viram que, se vocês forem ler o meu livro sobre Dostoiévski, minha tese de doutorado, Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, vocês vão ver uma leitura completamente diferente dessa que a professora Susan faz. Eu acho muito rico apontar essa tese e essa antítese para vocês verem como o movimento da contradição animava a obra de Dostoiévski. Mas vamos entender o seguinte. Para Dostoiévski, e um Dostoiévski cada vez mais percebendo que o socialismo, que era idêntico na sua base antiética, na sua base materialista ao capitalismo, ou seja, a corrosão individualista que para Dostoiévski era algo estrangeiro, algo que vinha da Europa, algo puramente ocidentalista, que corroía as bases daquilo que ele entendia, vejam vocês, como cristianismo original do trabalho coletivo da terra no povo russo que era cristão ortodoxo. Então, Dostoiévski tinha simpatia por uma tradição de um marxismo russo chamado de populismo russo, que não tem nada a ver com o que se chama de populismo latino-americano, tá? Nada a ver. O que era esse populismo russo? O que era esse marxismo interpretado pelas bases russas? Era o retorno às tradições russas, fazendo uma síntese entre as premissas do socialismo ocidental industrializante, materialista, com a forma de cultivo coletivo da terra, em que cada pessoa recebia um pedaço igual da terra, diferentemente do que se dava na Inglaterra, em que o primogênito levava tudo, e havia uma base de individualismo. E isso propugnava por uma forma de igualdade que já existia para um Dostoiévski, que eu diria, idealizava muito o povo russo, calcada nos valores de igualdade do Sermão da Montanha do cristianismo. E isso fazia com que aquela Rússia do século XIX, aquela Rússia feudal, aquela Rússia que tinha na figura do czar, vejam vocês, uma figura de um representante da igreja e do Estado na terra, de Deus na terra, porque na Rússia a separação entre igreja ortodoxa e Estado nunca houve, e o Putin está se aproveitando disso para sacralizar o seu regime, sacralizar o Estado russo ainda uma vez, né? Mas o que isso significa? Significa que Dostoiévski foi entendendo que os valores russos, que o messianismo russo, que o Cristo russo, que tinha essa base de um socialismo agrário, é uma contradição nos termos em relação ao socialismo ocidental, pensado pelo Marx e pelo Engels, que era intrinsecamente tecnológico-industrial, mas eu repito, essa tradição está pensando com base numa síntese entre o que vem da Europa, o que chega da Europa como valores ocidentais ou ideias ocidentais, e pensando o ocidentalismo com bases eslavófilas, para fazer uma síntese dialética russa, com base nas próprias premissas russas. Então, para Dostoiévski, entendamos, o sistema czarista, a suposta, porque não era real, mas
na idealização nacionalista de Dostoiévski, a suposta organicidade da sociedade russa. E o que eu quero dizer por organicidade? Esse é um termo conservador da sociologia do século XIX, que compara os estamentos ou classes sociais aos órgãos de um corpo, atribuindo, obviamente, para as camadas mais abastadas e poderosas da sociedade, funções mais de comando, como nos órgãos do corpo, em relação às classes subalternas e dominadas. Mas essa dimensão da organicidade daria o tom para entender que não havia só rapina e exploração, havia uma retroalimentação das classes com base num princípio eterno que era Deus, com base numa tradição de um Estado que era igreja, de uma igreja que era Estado, e com base numa civilização russa que traria para o mundo a sua resposta e, sobretudo, uma barricada contra o capitalismo ocidental. Essa é a virada. Vejam, o Freud faz toda uma discussão sociopolítico-psíquica interessantíssima para entender as viradas de Dostoiévski de revolucionário, de parricida para defensor do Tsar Pai, digamos assim. Nessa aula, eu não quero trazer isso à tona. Eu quero tentar mostrar para vocês que Dostoiévski foi entendendo, foi deixando aquilo que eu chamaria de fé filosófica e espiritual, numa liberdade espiritual, num anarquismo espiritual, numa elevação espiritual dos indivíduos e das comunidades, para entender que o capitalismo era irreversível, que o materialismo estava vencendo e que a Rússia tinha uma missão messiânica. Então, o Dostoiévski, xenófobo, o Dostoiévski pan-eslavista, o Dostoiévski achava, por exemplo, que o Cáucaso muçulmano deveria pertencer à Rússia. Um Dostoiévski achava que a Rússia era uma civilização sui generis. Como? Diga-se de passagem, os estadunidenses consideram, a partir do Destino Manifesto, eivado de uma religiosidade messiânica, que os Estados Unidos têm a missão civilizatória para os demais países do mundo. Isso é datado. Isso coloca Dostoiévski no século XIX. Mas essa foi uma aposta que lhe granjeou, prestem atenção, simpatias à esquerda e à direita. Eu sempre recomendo aqui a biografia de Dostoiévski, escrita pelo crítico literário dos Estados Unidos, Joseph Frank, grande estudioso da obra de Dostoiévski, o maior biógrafo de Dostoiévski, né? Uma biografia em 5 volumes, publicada no Brasil pela editora da USP. E eu me lembro de que no 5º volume, para descrever a cena do enterro de Dostoiévski, do velório que sai da sua casa e depois vai lá para o cemitério Tikhvin, em São Petersburgo, onde ele está enterrado, eu me lembro de que o Frank descreve que à esquerda do caixão, segurando a aba, você tinha membros da inteligência revolucionária, anarquistas, socialistas, nihilistas, incendiários, e à direita do caixão, segurando a aba, você tinha membros da Igreja Ortodoxa, czaristas, reacionários de toda a monta. Porque a obra de Dostoiévski, ela, além de politicamente muito contraditória, como nós somos contraditórios, é importante frisar, ela pôde movimentar os grandes valores e ideias de sua época e estabelecer embates por meio dos seus grandes diálogos, dos grandes diálogos político-filosóficos que constituíram sua obra. De tal maneira que a gente tem realmente aí, em Dostoiévski, um movimento contraditório que é vertiginoso. Vejam, se vocês forem perguntar para muitos estudiosos e estudiosas de Dostoiévski, você vai ter os famosos clubes. Como tem o maniqueísmo, por exemplo, aí no campo político e tudo mais. Não, Dostoiévski era o autor da Revolução. Aí as pessoas não conseguem explicar por que ele foi xenófobo, antissemita, lamentavelmente, odiosamente. Dostoiévski precisa ser fortemente criticado por isso. Por que ele foi prosélito em termos religiosos? Agora, quem atribui ao Dostoiévski apenas e tão somente reacionarismo, não consegue, por exemplo, explicar por que ele foi um anarquista espiritual lá em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, porque tem o capítulo do Grande Inquisidor, porque ele sempre aponta para os humilhados e ofendidos com simpatia, com solidariedade, porque ele é a favor da causa da igualdade, porque ele fez parte de um movimento revolucionário, porque ele entrevia uma contiguidade entre as bases éticas de socialismo e cristianismo. Então,
as mentes mais maniqueístas, a nossa época, infelizmente, com o embotamento do horizonte de cognição, com o maniqueísmo cada vez mais forte, com a intolerância crescente, ela tem dificuldade de pensar com nuances, de pensar de forma cinza, nuançada, de forma contraditória. Então é preciso encaixotar, né, determinado autor. Mas quanto mais a gente acompanha as nuances da vida, as nossas múltiplas contradições, o ser humano é capaz de bondade? O ser humano me parece pronto para uma sociedade socialista? Meu Deus do céu, gente. É claro que não, né? Mas é capaz de bondade, é capaz de solidariedade, só que não são os impulsos mais fortes. Então, essa base de pensamento do Dostoiévski fez com que ele antecipasse muito, por exemplo, de uma atuação pela violência que ele vê, que ele retrata muito bem lá no romance Os Demônios, que passaria a se alimentar de si mesma. Dostoiévski, a quem Nietzsche chamou de único psicólogo com quem ele ainda tinha algo a aprender, sabia que a violência, que o exercício do poder deforma de maneira tal que a coisificação do outro, o embrutecimento do outro, o rebaixamento do outro, alimenta as pulsões de sadismo mais refinadas. Isso pode levar ao mal absoluto e pode fazer com que essa pessoa adoeça no ressentimento, na mágoa, como o homem do subsolo. Então, Dostoiévski não era um ingênuo, não fazia uma mecanização. Ah, não, o ser humano se atém à matéria. Sabem que uma vez, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fiz uma conversa com um materialista stricto sensu, e ele disse isso, uma pessoa que devia ter ali pelos seus 50 anos, ou seja, já tinha vivido muita coisa na vida, mas chegou a dizer que numa sociedade em que todos tivessem bens equitativamente ou igualmente, o mal acabaria. E eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, não é só que essa pessoa não leu Dostoiévski, parece que essa pessoa não viveu. Parece que a inveja é só em relação ao carro, à casa, não é em relação à personalidade da pessoa, não é pelo despeito, não é pela vontade sádica de maltratar. Tudo isso fazendo parte das relações humanas, de espezinhar. Como pode, né, uma ingenuidade dessa monta, numa pessoa que já teve tempo para viver e tempo para experimentar? Será que a pessoa vai atribuir sempre as condições de deseducação, de deformação? Será que a pessoa não vai perceber que o ser humano também amolda essas instituições e tem grande propensão a se adaptar a elas, porque tem muito delas em si mesmo, e muito desse delas em si mesmo vem da própria condição humana? Dostoiévski pensava com realismo, com dureza a condição humana. E via as vontades de abnegação, de entrega, de comunhão, que faziam parte do ser, ao mesmo tempo que também pensava de forma brilhante e antecipadora em relação ao conceito de pulsão de morte em Freud, como violência, como vontade de negação de si, negação do outro, como barbárie, como vontade mesma de um esteticismo dos escombros. É uma coisa tenebrosa, né? Então, Dostoiévski pôde olhar com muita profundidade para uma antropologia do ser humano que a tradição histórico-materialista, e eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz aqui no meu canal chamado Por que eu não sou marxista? Eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo. Então, Dostoiévski pôde olhar para o ser humano com as nuances próprias da sua contradição. Se, ao fim da vida, Dostoiévski apoiou o Tsar, Dostoiévski teve posições xenófobas, antissemitas lamentáveis, odiosas, prosélitas em termos religiosos, isso lhe granjeou aplausos da direita, da extrema-direita, não era nem dos conservadores, né? Dos reacionários, que queriam que a roda da história voltasse, que queriam que a roda da história reagisse. Não, porque na época você tinha uma direita que não era uma direita capitalista, era uma direita feudal, monarquista, pré-capitalista. Então essas são as nuances de um pensador, de um grande escritor ali do século XIX, Fyodor Dostoiévski, e esse é um panorama dos seus espectros e metamorfoses ideológicas. Um panorama que acompanha de forma febril as transformações da modernidade. Dostoiévski, eu diria que, em relação ao nascimento da modernidade, é um dos grandes autores a diagnosticar o sentido de para onde as coisas rumam, de como as relações humanas vão se dar, de modo a liberar
tanto as maiores potencialidades criativas do ser humano, e Dostoiévski acreditava que os socialistas só olhavam para a luz do ser humano, para as capacidades de construção. Eles, como Freud bem viu, leitor que era de Dostoiévski, de Nietzsche e de Schopenhauer, não olhavam para as sombras, para a guerra, para a rivalidade, para a violência, para as arbitrariedades, para a utilização do poder de Estado para perseguir inimigos. Isso ele anteviu e isso ele trouxe à tona. É isso então, gente. É assim que Dostoiévski pensava, é assim que ele entendia a realidade. Então, antes, né, de nós concordarmos, mais uma vez eu quero dizer isso, antes de nós concordarmos com Dostoiévski ou dele discordarmos, entendamos como ele estruturava o seu pensamento, como ele discernia as relações humanas, a condição humana, e com base no que o ser humano apresentava de pulsões, de vontades, de contradições, ele então entrevia as possibilidades para uma sociedade nova. Sociedade nova que para Dostoiévski não ia sair apenas e tão somente de construções da razão. Uma vez eu vi um autor, um estudioso do socialismo, falando que o socialismo é a racionalidade posta em prática. Então, esse autor deve achar que o ser humano é uma máquina, é um computador. Porque o ser humano, para Dostoiévski e para Freud, é apenas em parte racional. Muito das instituições trazem à tona, o stalinismo está aí para mostrar, com suas delações, com suas perseguições, com suas covardias, com suas torturas, como a irracionalidade, a maldade, a brutalidade, o sadismo trazem à tona também pelas instituições que supostamente deveriam ser regidas apenas pela razão, o que há de pior, o que há de mais malévolo no ser humano. Quero agradecer aqui ao José Alves de Souza pelo super sticker, pelo apoio aqui ao meu canal do YouTube. Muito obrigado ao José Alves de Souza. Então, gente, é isso. Essa é a forma de ver do Dostoiévski. Eu quero repassar com vocês os cursos da Universidade Virtual do Vassoler que eu já ministrei sobre Dostoiévski. E aí, quem tiver interesse, pode deixar uma mensagem aqui embaixo desse vídeo, e aí eu deixo meu e-mail para vocês. Vocês podem me mandar mensagens pelas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui mesmo no canal, para vocês se inscreverem nos cursos e entrarem em contato com essas discussões de maneira mais pormenorizada, né? Eu já ministrei cursos com valores acessíveis e democráticos pelo Zoom, na Universidade Virtual do Vassoler, sobre Dostoiévski, sobre Crime e Castigo, O Romance e o Idiota, Os Demônios, Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov, os 2 maiores contos de Dostoiévski, A Doce e o Sonho de Homem Ridículo, e está em curso agora um curso sobre a novela Noites Brancas, tá bom? Eu já ministrei também cursos de diálogos entre Dostoiévski e Freud, Dostoiévski e Nietzsche, Dostoiévski e Camus, Dostoiévski e Kafka, Dostoiévski e Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, Guimarães Rosa e Fernando Pessoa, Dostoiévski, Ingmar Bergman, Lars von Trier, Woody Allen e Francis Ford Coppola. É muito Dostoiévski, né? É uma verdadeira overdose no bem de Dostoiévski para todas e todos vocês, inclusive porque quando eu fundei a Universidade Virtual do Vassoler, em outubro de 2020, eu já comecei a fazer a homenagem para os 200 anos de Dostoiévski, que foram celebrados no dia 11 de novembro de 2021, data em que ele completou ali seus 200 anos. Tá bom, gente? Então é isso. Eu quero agradecer a todas e a todos, a todas e a todos vocês. Quero agradecer aqui a vocês, a audiência. Peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Peço que vocês que estão aqui no meu canal e o pessoal da TV 247 que estiver assistindo a retransmissão desse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá bom? Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, a tecla Seja Membro está aqui embaixo, e vocês podem fazer uma contribuição financeira por meio da tecla Valeu, que está aqui embaixo desse vídeo. Um grande abraço a todas e a todos vocês, tudo de bom, saudações dostoiévskianas, progressistas, emancipatórias, e não reacionárias, pelo amor de Deus, mas isso faz parte da obra de Dostoiévski, como eu disse aqui. Eu posso
me vincular ou ter simpatia por determinado campo do Dostoiévski, que é o campo progressista, o que não significa que eu denegue que, infelizmente, as soluções que o Dostoiévski deu para o avanço do capitalismo, ao fim da sua vida, são sobremaneira reacionárias. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Tchau!